A parábola do fariseu e o publicano. Parábola, narrativa. Jesus tinha que falar por narrativa para aquelas pessoas poderem entender o que ele estava falando, porque aquelas pessoas eram camponeses, eram tribais, e Jesus tinha que falar de um jeito que eles fossem entender. Fariseu. Os fariseus e saduceus, eles desprezam Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade. Tudo que envolve o plano espiritual eles desprezam, porque eles seguem o Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. Eles ficam só ali. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não. Mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. Publicano. Publicano é cobrador de imposto, pessoa que trabalha para o governo. Aqui no Brasil, eles chamam de Receita Federal. Propôs Jesus também esta parábola. Parábola, narrativa. Jesus falava por narrativa para aquelas pessoas poderem entender o que ele estava falando, porque aquelas pessoas eram camponeses, eram tribais, e Jesus tinha que falar de um jeito que eles fossem entender. Há alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem injustos e desprezavam os outros. Eles se achavam melhores que as outras pessoas. É nesse sentido. 2 homens subiram ao templo religioso, com o propósito de orar. Orar é se conectar com o reino de Deus, é conversar com os espíritos. Fariseu. Os fariseus e saduceus, eles desprezam Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade. Tudo que envolve o plano espiritual eles desprezam, porque eles seguem o Antigo Testamento. A história de Israel, a história do povo judeu. Eles ficam só ali. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. E o outro, publicano. Publicano, pessoa que trabalha para o governo, cobrador de imposto. Aqui no Brasil eles chamam de Receita Federal. O fariseu. Os fariseus e saduceus, eles desprezam Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade. Tudo que envolve o plano espiritual eles desprezam, porque eles seguem o Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. Eles ficam só ali. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. Posto em pé, orava. Orar é se conectar com o reino de Deus, é conversar com os espíritos. Aqui, esses fariseus e saduceus, eles não oram. Eles dizem que oram, mas eles não oram porque eles não acreditam em nada. Eles ficam só fazendo aquilo que os outros estão fazendo, mas do jeito deles, entende? Eles ficam só se fazendo. De si para si, porque eles não acreditam no reino de Deus, eles ficam ali fingindo que estão fazendo, mas eles não estão fazendo em nada. Eles estão cuidando do que os outros estão fazendo para falar mal. Mesmo desta forma, eles ficam ali se fingindo e cuidando do que os outros estão fazendo para sair falar mal dos outros. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Ele se acha melhor que os outros. Roubadores
injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Os publicanos, eles trabalham para o governo, eles são cobradores de imposto. Aqui no Brasil eles chamam de Receita Federal. Ele estava cuidando dessa pessoa aqui. Ele estava achando que era melhor do que esse aqui. Jejuar é se conectar com o reino de Deus. É se conectar com o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que se manifesta. Se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Só que esses fariseus e saduceus, eles desprezam o plano espiritual. Para eles, jejuar é passar fome. 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, pessoa que trabalha para o governo, cobrador de imposto. Aqui no Brasil eles chamam de Receita Federal. Estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Céu, o plano espiritual. Tudo que é do alto é divino, tudo que é de baixo é trevas. Céu, da parte do bem. Mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, seja propício a mim, pecador. Humilde, ele estava sendo humilde. Digo-vos, Jesus, que este desceu justificado, abençoado, para a sua casa, e não aquele que é o fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O fariseu não ganhou nada, e o publicano ganhou, porque ele foi humilde. É nesse sentido. Esse é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão.